Olá, turma, sejam bem-vindos ao retorno das nossas aulas de História. Nós iremos voltar lá para a Grécia Antiga, onde iremos aprender a origem de muita coisa que a gente utiliza hoje. Iremos voltar no tempo para entender de onde nasceu a democracia, de onde nasceu a cidadania, e eu convido você a assistir essa aula para que a gente possa ficar por dentro desse assunto. Então, turma, a gente vai começar por aqui, tá bom? Nós já vamos adentrar sobre o conteúdo de Grécia Antiga. Inclusive, você pode estar também olhando o conteúdo no seu livro, tá bom? Tá certo? Para que você possa ir se inteirando ainda mais sobre o assunto. Os objetivos desse capítulo é justamente compreender as origens da civilização grega. A gente vai começar a entender de onde surgiu, qual a origem, o que contribuiu para que a civilização grega ela pudesse se destacar diante das demais naquele período. Nós vamos entender também as diferenças na organização social e política das cidades de Esparta e Atenas. Essas duas cidades, consideradas as duas cidades mais importantes da civilização grega, elas têm algumas diferenças, tá bom? Tem algumas semelhanças também, mas a gente vai ver quais seriam essas diferenças no quesito de organização social e organização política, tá bom? Vale ressaltar que essas duas cidades, elas foram destaques na Grécia, tá bom? Nós iremos também reconhecer os elementos principais que compunham a cultura grega, tá certo? E também explicar a crise na polis e a formação do Império Macedônio, tá bom? Então tudo isso a gente vai estar aprendendo aqui no nosso capítulo, na nossa aula, tá certo? No decorrer das aulas. Primeiramente, vejamos a localização geográfica e também características da região. De um modo geral, o relevo nas penínsulas e nas ilhas é montanhoso, entremeado também de pequenas e férteis planícies isoladas umas das outras, pessoal. O terreno da Grécia Antiga é um terreno constituído por muitas montanhas. Essas montanhas facilitou para a construção de pequenas cidades entre essas montanhas. E nós vamos perceber que essas polis, elas são isoladas umas das outras. Esta forma de isolamento muitas das vezes contribuiu para que essas montanhas servissem como barreiras naturais contra invasores, possíveis invasores, já que naquele período era grande o atrito de uma cidade para outra, de um império para outro. Então essas montanhas facilitavam muito para proteger as polis, tá bom? Já que cada polis geralmente estava concentrada entre ilhas, aliás, entre montanhas, tá certo? Na antiguidade, as montanhas eram recobertas de floresta e o litoral muito recortado. E isso favorecia a navegação também e as comunicações através do mar, pessoal. A Grécia, pessoal, antiga também, ela se destaca pela sua navegação. Ela se destaca também pelo seu autoconhecimento marítimo. Por outro lado, as características do relevo continental, eles também ajudaram o isolamento e a autonomia das cidades gregas. Ora, se essas cidades estavam isoladas, não tinham acesso a demais cidades, elas se viram obrigadas a andarem com seus próprios pés, a serem autônomas no comércio, a serem autônomas nas suas crenças. Tanto é que essas polis, ela tinha o seu próprio deus. Essas polis, ela tinha também a sua própria forma de economia. Então cada um começou a andar com seus próprios pés, tá bom? A Grécia, Hélade, no século V a.C. Ela localiza-se na Península Balcânica. A sua costa é muito recortada. Ela também vem ser banhada pelo Mar Egeu, a oriente, e pelo Mar Jônio ou Jônico, a ocidente. Para ter uma noção, pessoal, mais de 80% do seu território é formado por montanhas. Então, é uma região muito montanhosa, que veio facilitar esse isolamento das cidades. As planícies, elas são poucas e pequenas, tá bom? O local plano, as regiões planas. O solo, ele é pobre e por isso a agricultura ela é pouco produtiva. O clima, ele é mediterrâneo também.
com verões quentes e secos, e os invernos são amenos ou pouco chuvosos. Então isso veio contribuir também para alguns problemas no que se diz respeito à questão de seca, no que se diz respeito à questão da agricultura. E aqui, pessoal, a gente consegue perceber o grande império que se formou. Toda essa região rosa, ela vai ser esse Império Grego, pessoal. Então realmente é uma região que ela é banhada, ó, pelo Mar Jônio, também pelo Mar Egeu. Percebam que as polis, elas realmente, quando não formadas entre montanhas, eram formadas também através de ilhas. Então esse isolamento, ele contribuiu muito para essa autonomia das cidades, tá bom? A formação da polis grega e a invenção da democracia, pessoal. A polis grega eram cidades-estados da Grécia Antiga, as quais foram fundamentais para o desenvolvimento da cultura grega no final do período homérico, o período arcaico e também o período clássico. Sem dúvidas, Atenas e Esparta merecem destaque como as cidades gregas polis mais importantes do mundo grego. Por quê, pessoal? Nós vamos ver que Atenas ela vai ter uma grande contribuição no quesito da questão da democracia, da questão da criação da cidadania. E Esparta também vai ter uma grande contribuição no que se diz respeito à questão de armamento, à questão do exército, à questão da política também. A gente vai perceber a grande contribuição que essas duas polis, essas duas cidades, elas deram para o mundo contemporâneo. As polis, elas surgem no século 8 a.C. e atingem o seu apogeu no século 6 e 5 também. Anteriormente, as pessoas se reuniam em pequenas aldeias com terras de uso coletivo, as quais floresceram durante o período homérico. A expansão demográfica e também do comércio foram as principais causas para o surgimento da polis, que incluía o campo e a cidade. A cidade, no caso, seria o centro, né? Seria a grande região, digamos que iria reunir todas as pessoas para algumas discussões, para alguns encontros importantes para a polis. Foram, portanto, essenciais para fortalecer a organização dos membros da sociedade grega. E assim, pessoal, nós vamos entender também que essa polis ela era controlada por uma oligarquia aristocrática e possuía também uma organização própria e, portanto, independente. Tinha a independência social, política e econômica, como eu tinha dito para vocês. Já que a polis ela era isolada, ela se via obrigada a estar gerindo a sua própria economia, a sua própria política, a sua própria organização social, tá bom? Essa organização social da polis era constituída basicamente por homens livres, os cidadãos gregos, nascidos na polis, mulheres, estrangeiros, no caso metecos, né? E escravos também. Sendo assim, em Atenas, os denominados eupátridas ou bem-nascidos pertenciam à pequena classe dominante que detinham as maiores terras, sendo responsáveis por administrar a polis do país. E aí a gente vai ver aqui, pessoal, onde é que vem surgir a invenção da democracia, tá bom? Para a gente finalizar aqui essa aula e depois a gente dá continuidade na próxima, tá bom? A democracia ateniense, a democracia, no caso, os primeiros relatos, ela vai surgir justamente em Atenas, tá bom? Capital da Grécia. Como conhecemos hoje, o sistema político que existiu em Atenas, na Grécia Antiga, a partir do final do século 6 a.C., tá certo? Esse sistema ele vem surgir de uma reforma política promovida por Clístenes, também, que era o legislador da cidade. Ela foi fruto também das tensões sociais que existiam por conta dos privilégios da aristocracia, os chamados eupátridas, tá bom? Como a gente já viu no slide anterior. Da democracia ateniense, os cidadãos eles eram iguais perante as leis, considerando-se como cidadãos o homem com mais de 18 anos, nascido em Atenas e filho de pais atenienses. As duas principais instituições dessa democracia eram a bulé, o conselho que formava as leis, e a eclésia, a assembleia que tomava as decisões. Então, é a partir
desta cidade, a partir dessa polis, que vai surgir o que hoje a gente conhece como democracia, né? Que é a força do povo, que cada cidadão tem o direito a dar a sua opinião, tem o direito a dar a sua voz, a levantar a sua voz mediante a diversos aspectos. Então, esta democracia ela surge a partir de Atenas, né? A capital da Grécia. Pessoal, nós ficamos por aqui, tá certo? E nas próximas aulas a gente aprofunda mais. Fiquem ligados nas atividades e até a próxima. Valeu!